Oi, gente. Vocês estão bem? Quem escutou eu falando uma vez, que eu falei que ia repetir toda vez que eu perguntasse isso, vou repetir novamente. Vocês estão bem? Obrigada, galera. Pode se sentar. E agora vai ser o momento da palavra. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Bom, eu acho que a maioria conseguiu. Quem não sabe, Hebreus é lá para o final da Bíblia, bem para o final. Mas, enquanto isso, eu quero que vocês fechem os seus olhos para a gente orar, por favor. Santo Espírito, quero te agradecer por este momento. Quero te agradecer, Pai, porque desde o começo o Senhor esteve conosco. Claramente o Teu Espírito está neste lugar. Que todos nós, em nome de Jesus, podemos abrir o nosso coração, Pai, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Que ela venha realmente fazer diferença nos nossos corações e que dia após dia a gente possa ver o Teu mover sobre nós. Obrigada por tudo, que em nome de Jesus, nada do que eu venha falar não venha ser de mim, mas venha ser do Senhor. E que eu possa edificar, Pai, vidas com a Tua palavra hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, se vocês abriram em Hebreus 2, eu vou ler capítulo 2, versículo 10 e 11, que vai dizer: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, tanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Rapidamente, eu vou lá para o 1 Coríntios 15, 21, porque ele vai falar a mesma coisa, tecnicamente. Vai falar que, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. E aqui, eu estava na minha casa, e eu estava fazendo um momento de devocional, igual sempre. E eu estava lendo Hebreus, fiquei com muita vontade de ler Hebreus, comecei a ler. E Deus tocou muito no meu coração acerca disso, porque nesses 2 versículos vocês puderam ver que tanto Deus se dispôs a trazer seu filho aqui na terra para ter um sacrifício perfeito, tanto que Jesus não se envergonha de nós para nos chamar de irmãos. E o que eu posso dizer para vocês sobre isso é que Deus é maravilhoso e tudo o que Ele fez por nós foi por meio de amor e compaixão pela nossa vida. Então, pensa em um Deus totalmente glorioso, maravilhoso nos céus, e nós que estamos aqui na terra totalmente impuros e pecadores. Mesmo assim, Deus se esforçou e fez com que tudo fosse perfeito, com que Ele desse aquilo que era único dele, seu Filho, para morrer por nós. E Jesus também não se envergonhou de fazer isso. Jesus não se afastou daquilo que Deus tinha para Ele e falou: Pai, assim, eu não quero descer lá no mundo para salvar um bando de gente pecadora, que é literalmente diferente do que eu. Mas não, Ele se virou e Ele veio à terra e Ele fez o sacrifício, e totalmente por amor. E eu quero ler com vocês também o versículo em Hebreus 2 também, o versículo 14 ao 16, que vai falar: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder da morte. Pois é claro que não é anjos que Ele ajuda, mas a descendentes de Abraão. Então aqui é mais alguns versículos que vai nos mostrar que Jesus, Ele fez tudo maravilhoso. Ele falou, a partir do momento em que Ele desceu à terra, Ele não desceu como aquele que Ele era, que era todo glorioso, mas Ele veio igual a nós. Ele se tornou uma pessoa igual a nós. Ele era homem, 100% Deus. E eu fiquei lendo essa parte e dá uma alegria, né? Você fala, tipo, eu fui salva por aquele que criou o universo inteiro. Tipo, sem mais nem menos, Ele me salvou.
E eu fiquei muito feliz, eu fiquei com uma alegria muito imensa de relembrar aquilo que Jesus tinha feito por mim e que agora eu posso seguir Ele, eu posso falar dEle, eu posso fazer tudo porque eu sou livre com Cristo. Só que eu comecei e eu terminei o capítulo 3. E aí começou a vir uma tristeza no meu coração, que vocês vão ler no capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 11, que vai falar: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto tudo o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Aí você pensa, um povo hebreu que Deus levantou Moisés durante tanto tempo deles na escravidão. Deus levanta Moisés para tirar eles da escravidão que eles tinham, para levar a um lugar muito melhor. E você lê que durante todo o tempo, durante 40 anos, vendo Deus fazer milagres na vida deles, eles se rebelaram. O coração deles se tornou incrédulo. O coração deles se fechou para aquilo que Deus fazia. Imagina você andando todos os dias na sua rotina e você vê todos os dias no mesmo caminho que você faz, todos os dias Deus faz algum milagre. Todos os dias, por exemplo, você vê uma pessoa sendo curada em algum lugar, todo dia tem uma pessoa sendo curada. E aí você fica feliz, você fala: caraca, Deus é maravilhoso. Você passa o caminho, no outro dia você já esquece daquilo que Deus fez para você. Aí você começa a lembrar: tem aquilo na minha vida, mano, Deus não está me vendo. Deus parou de existir, Deus não faz nada por mim, Deus se esqueceu. E aí Deus vai e coloca outro milagre na sua vida. Aí você fica super feliz, aí do nada você esquece novamente. Esse era o povo hebreu. Eles estavam andando em direção ao caminho que Deus tinha para a vida deles, e simplesmente todos os dias Deus colocava algo na vida deles. Alimento caía do céu, uma rocha jogava água para eles beberem, mas mesmo assim não era o suficiente para que eles tivessem o coração deles firmado naquilo que Deus tinha. E aí eu fiquei pensando na minha vida. Fiquei será mesmo que o tanto que eu estou triste nesse momento, vendo que o povo hebreu ficou infeliz com aquilo que Deus fazia e todo dia reclamava, será que eu estou sendo diferente? Será que eu não estou caminhando todos os dias no mesmo caminho e eu vejo Deus fazendo milagres na minha vida e eu olho, depois de uns 5 minutos, eu consigo lembrar de outra situação que me deixa irada? E eu esqueço totalmente do que Deus fez por mim já. E é muito triste porque, mesmo assim, Deus, Ele coloca coisas na nossa vida. Então, não é no momento em que os hebreus ficarem lá irados que Deus falou: tá bom, vou parar de fazer milagre, vocês vão ficar aí no deserto, perdidos, e acabou. Não. Mesmo eles ficando irados, mesmo eles colocando Deus à prova, colocando Moisés à prova para pedir informação, para pedir algo dos céus para eles, Deus, Ele continuava fazendo. E 2 coisas que eu queria que vocês prestassem atenção aqui tanto na nossa vida, se você realmente tem se colocado em um caminho que você vê Deus fazendo e você se esquece por completo, e tanto aquilo que Deus tem colocado e você não tem dado atenção. Eu fiquei pensando, quantas vezes eu já não escutei conselhos de pessoas que estavam tentando me ajudar. Quantas vezes eu me desviei por caminhos errados, por amizades. Quantas vezes que eu já me dei conta de que eu estava no caminho totalmente errado, somente porque uma pessoa falou: vamos ir. Falei: não tem problema, vamos. Eu comecei a ver, muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus, a gente vê pessoas errando com Deus, e a gente fala: mano, não é possível que essa pessoa errou. Por exemplo, Eva. Não é possível que Eva comeu daquele fruto. Não é possível que tal pessoa pecou, mesmo Deus fazendo tantas coisas. Judas é um exemplo muito bom. A gente vê muita história de Judas, que se irou contra Deus e vendeu ele por 30 moedas de prata,
Só que às vezes a gente é igual. Às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente lê tantas palavras na Bíblia que nos faz prestar atenção nos nossos caminhos e faz a gente pensar, eu não posso ir por esse caminho. Só que ao mesmo tempo a gente faz igual. A gente julga pessoas na Bíblia que fazem coisas erradas, só que a gente não se toca que na nossa vida, às vezes a gente faz por muito menos. Às vezes a gente troca Deus por muito menos na nossa vida. E eu queria ler outros versículos com vocês, que é no capítulo 3, eu vou ler do versículo 12 ao 14, que vai falar, cuidem-se, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que nos apeguemos até ao fim à confiança que tivemos no princípio. Então, mais uma vez, aqui Paulo ele coloca uma afirmação e um cuidado para nós termos. Falem, cuidem-se uns dos outros, ajudem uns aos outros. E depois disso, no versículo 14, ele vai falar que nós somos participantes de Cristo, mas se nós realmente confiarmos em Deus, se a gente realmente colocar a nossa vida diante do Senhor, sem medo algum. E eu fico pensando que, nesse meio tempo dos hebreus no deserto, eu fiquei pensando que Deus nos tira de um lugar para ir para algo melhor. Mas nós desejamos ficar no passado. E uma coisa que veio no meu coração é, abra mão daquilo que você não tem poder e entregue para aquele que tem. Vamos pensar um pouco na nossa vida. Daqui 1 minuto, você sabe o que vai acontecer com você? Provavelmente não. Mas você tem pretensão de fazer algo. Então, eu vou continuar pregando aqui, eu tenho pretensão de fazer isso, eu espero que dê certo. Mas eu não sei se realmente vai acontecer isso. Pode acontecer muitas coisas conosco daqui 1 minuto, daqui 1 segundo, porque só quem sabe é Deus. Então, com isso, eu fico pensando, eu não tenho poder sobre a minha vida. Eu não tenho controle nenhum sobre ela, porque eu não sei nada do que vai acontecer. Eu idealizo algo que eu queira fazer daqui a um tempo, só que se isso realmente vai acontecer, eu já não sei. Então, entregue isso para Deus. Somente Deus vai saber o que vai acontecer com você todos os dias da sua vida. Somente Ele vai poder te ajudar, somente Ele vai poder te guiar pelos caminhos certos. Você não tem poder sobre a sua vida, você não sabe o que vai acontecer, então não se apegue a ela. Não fique segurando tudo que você tem, porque nós não vamos aguentar. Muitas das vezes a gente quer segurar tantas coisas na nossa vida e as coisas começam a cair. Eu quero segurar a área do meu trabalho, eu quero segurar a área da minha escola, eu quero segurar todos os amigos que eu tenho, eu quero segurar tudo que eu tenho na minha família. E é muita coisa. É muita coisa para a gente conseguir caminhar com isso. Segurar até que vai, mas se você quer caminhar com todas essas coisas, você vai ter que dar para alguém que tem um braço muito maior, que tem a mão muito maior, que vai conseguir carregar para você. E você vai conseguir caminhar. Então, apenas uma coisa que podemos fazer é começar a abrir o nosso coração para Deus. Muitas das vezes, pelas amizades, pelos conselhos errados que nós ouvimos, nós fechamos o nosso coração para Deus e nos abrimos para o mundo. Se nós não temos a palavra como ensinamento da nossa vida, se nós não realmente pegarmos a nossa Bíblia e ler diariamente, nós não saberemos qual que é a verdade de Deus para nós. Se eu não ler as promessas que Deus tem para mim, se sumissem da minha mente todas as promessas, eu não saberia que Deus vai voltar um dia. Então, eu ia começar a viver como uma pessoa qualquer, que não tem um destino certo para ir, e que, na minha mente, eu posso fazer tudo o que eu quero. Só que eu tenho a palavra de Deus, e eu sei que é uma promessa do Senhor, que um dia Ele voltará. Então, eu vivo como uma pessoa que espera.
Então, que nós podemos abrir a nossa palavra e começar a abrir o nosso coração para Deus. Porque qualquer coisa que venha à nossa mente, a gente não saiba o que Deus tem para nós, a gente vai achar que o mundo está certo. Se você não sabe que é amado, o mundo vai falar para você que você é totalmente inútil e você vai acreditar. Se você não sabe que Deus tem toda a paz e todo o entendimento para entregar para você começar a viver sua vida com tranquilidade, o mundo vai falar que você pode procurar em todos os lugares, quebrar a cara em todos os lugares, porque é uma coisa comum a se fazer, e você vai começar a andar com uma pessoa qualquer. Só que nós temos que prestar atenção, os nossos olhos têm que começar a ser abertos, para nós entendermos que nós somos qualquer um. Eu tenho uma vida com Cristo, vocês têm uma vida com Cristo. Não somos qualquer pessoa do mundo, onde podemos ir e falar, tal pessoa do mundo, meu amigo, que vai pra balada, faz tudo de errado, ele falou tal conselho para mim. Mano, eu concordei, porque, faz muito sentido. Não tem como nós concordarmos com aquilo que o mundo diz. Não tem como um amigo meu que não segue o mesmo princípio do que eu vir querer me ajudar e eu aceitar aquela ajuda. Porque eu preciso de um ensinamento, eu preciso de um conselho que ele tenha a base sobre a palavra. Porque a palavra sabe de tudo que eu preciso. Então, se você não abre a sua palavra, se você não lê ela, você vai começar a achar que o mundo está certo. Que Deus se esqueceu de você e está tudo bem. De que eu posso fazer todas as coisas e está tudo bem. Só que Deus tem algo muito melhor para você. Por mais que seja difícil, por mais que o caminho não seja muito fácil de andar, no final nós teremos a vida eterna e, pelo que eu sei, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu posso passar por todas as provações que Deus colocar na minha vida aqui, mas eu acho que vocês, e eu também, eu tenho certeza, de que eu não quero viver a provação de ter que ir para o inferno. Então, eu tenho uma palavra que eu posso ler e eu posso me abrir para aquele que sabe de mim de verdade. Eu posso me abrir para aquele que realmente intercede por mim. O Espírito Santo está conosco a partir do momento que Jesus morreu na cruz. Então, por que nós não temos uma comunhão com Ele? Porque nós não aproveitamos o tempo que nós temos, nos colocamos em qualquer lugar, porque agora somos livres para adorar a Deus em qualquer lugar. Por que eu não me coloco e começo a adorar a Deus, começo a prestar atenção àquilo que Ele tem para mim? Muitas das vezes, nesses momentos que nós nos pegamos com Deus, às vezes a gente fala tantas coisas que a gente não consegue parar para ouvir o que Deus tem para nós. Muitas pessoas acham que Deus não fala. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo, ele não dá dons. Pelo tanto de coisas que a pessoa fala, e ela não dá espaço para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para a vida dela. Então, mais uma pergunta que eu faço para vocês é, se vocês realmente estão dando liberdade para Deus agir na vida de vocês, vocês estão parando para escutar aquilo que Deus tem para a vida de vocês? Ou vocês estão igual os outros, de que Deus não fala comigo, Deus não me usa, não acontece nada na minha vida. Mas será que eu estou disposta a ouvir? Será que eu realmente estou caminhando para uma intimidade maior com Deus, para que seja possível eu viver totalmente sobre as mãos do Senhor? E com isso, da palavra, eu queria falar de uma história de um documentário que eu estava assistindo, muito bom. Não sei o nome, mas é muito bom. São dois diferentes, e os dois são dois senhores, é uma senhora e um senhor, e eles falam basicamente a mesma coisa, que é, a senhora, ela fala que ela não sabia ler, e ela tinha muita vontade de ler, só que ela não sabia. Eu acho que vocês sabem que há muitas pessoas mais idosas, muitas vezes não conseguiam, ter a prática de começar a ler, então, para agora, não sabem. E ela começou a falar, eu não sabia ler, mas eu tinha muita vontade de querer ler. E eu comecei a pedir para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, por favor, me ajuda a ler. Ela abriu a Bíblia dela e ela começou a ler com a Bíblia, simplesmente sozinha.
E esse mesmo Senhor, ele vem e ele fala, só que o dele, infelizmente, é um pouco mais triste. Ele fala que a vontade máxima dele, da vida dele, é saber ler, para que ele consiga ler a palavra de Deus. A vontade dele era de pegar a Bíblia e começar a ler, porque ele tinha muita vontade, só que ele não sabia. E ele fala, muitas pessoas sabem ler e têm a palavra de Deus na casa delas, só que elas não usufruem disso. E eu, que tenho vontade, não posso, porque eu não sei ler. Eu ouvi aquilo, eu fiquei totalmente paralisada. Falei, não é possível. Eu sei ler, eu tenho a palavra de Deus na minha vida, eu tenho tantos meios de poder ter um momento com o Senhor e começar a deixar com que aquilo flua dentro de mim, e tantas pessoas querendo e não podendo. E eu fico tipo, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu não estou usufruindo daquilo que Deus tem para mim, se tantas pessoas querem e não podem? E eu ouvi a tristeza daquele senhor no olhar dele, porque era muito triste. E isso é uma reflexão da palavra de Deus para a nossa vida também. Se você tem, se você pode, leia, porque tem tudo que você precisa na palavra do Senhor. E sabendo disso, nós precisamos entender que há apenas um lugar e há apenas um caminho para que a gente consiga andar com o Senhor. Então, se nós também não lemos a Bíblia, nós não vamos saber que tem apenas um caminho e um lugar. O mundo vai nos falar, não, você pode fazer errado, vai para esse caminho, pega um atalho, você vai pecando de um lado para o outro, mas no final você vai chegar lá, de qualquer jeito. Não vai. Há apenas um caminho, há apenas um lugar, há apenas um, para que a gente realmente esteja centrado naquilo que Deus tem para a nossa vida. Há apenas o templo do Senhor, não em específico só esse, mas apenas a igreja e apenas o caminho que a palavra de Deus pode nos levar àquilo que Deus tem para a nossa vida. E continuando mais 2 versículos, que é em Hebreus 3, no 16 e o 19, que vai falar, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés tirou do Egito? Versículo 19, vemos assim, que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. E nesse momento eu fiquei pensando, realmente, durante 40 anos, as pessoas sempre viam milagres, milagres e milagres, e elas não entraram naquele lugar onde Deus tinha prometido para eles. Somente pelo coração incrédulo. E eu fico pensando, será que as coisas que Deus tem colocado na minha vida, será que eu tenho dado importância para isso? Será que eu tenho deixado um pouco os meus planos de lado para ver se eu realmente estou de acordo com o que Deus quer para mim? Muitas das vezes nós estamos nos melhores planos da nossa vida, para a gente mesmo. A gente caminha, a gente fica muito feliz, tudo isso está dando certo, amém, tal. E Deus vem e fala, mas não é por esse caminho que eu quero que você ande, é por esse daqui. Será que a gente, quando a gente ouvir, será que a gente vai ter a disponibilidade de sair do lugar que a gente está e a gente começar a caminhar para o lugar que Deus quer, que é totalmente ao contrário do que nós estamos caminhando? Muitas das vezes, Deus nos coloca à prova para saber se realmente a gente tem se firmado nele. Deus colocou Abraão em prova para saber se ele realmente iria conseguir entregar o seu único filho. E Abraão, mesmo sabendo que a promessa de Deus sobre ele, sobre toda a descendência dele, iria se cumprir somente com Isaac, que era o único filho de Sara, ele iria entregar. Ele começou a caminhar durante o monte para entregar Isaac ao sacrifício, mesmo sabendo que a promessa de Deus tinha sido outra. E o anjo falou para Abraão, solta essa faca. Na verdade, eu vi que você iria entregar o seu filho. Apesar de todas as coisas, apesar de ser seu único filho com Sara, você iria entregar. Então, agora eu estou vendo que você realmente confia em mim. E eu fico pensando, será que eu iria ter essa confiança? Será que Deus, colocando uma promessa sobre a minha vida,
Será que eu ia falar, tipo, pô, Deus falou que ia ser assim, mas já que Ele está pedindo de volta, eu vou entregar? Será que eu ia ter essa coragem? Será que nós iríamos ver o caminho e falar, tá, eu vou me desviar por total, por completo, mas eu vou seguir aquilo que Deus tem para mim? E eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei muito intrigada com o fato de que no capítulo 2 está falando sobre algo muito bom, sobre Deus ter se entregado por nós, e ao mesmo tempo olhar para o capítulo 3 e ver o tanto de pessoas incrédulas que não se dispuseram a ouvir aquilo que Deus tinha para eles. Por causa de coisas poucas. Por causa de coisas poucas, os hebreus olharam para o seu passado, querendo apenas comer do alimento que eles comiam. A vida de escravidão deles, eles se esqueceram por completo, mas eles queriam viver aquele momento só pela comida. Só pelo alimento eles queriam voltar. Muitas das vezes nós somos assim. Nós entregamos a nossa vida por muito pouco. Por muito menos, nós entregamos todos os nossos planos na vida de outras pessoas e elas começam a dar errado porque eu entreguei por muito pouco. Deus pede tudo para mim, mas mesmo assim eu consigo colocar todos os meus planos sobre o mundo, tacar a mão fora e achar que vai dar certo, sendo que Deus está com a sua mão estendida, pedindo para que, na verdade, tudo dê certo, para que Ele alinhe as coisas, para que Ele realmente coloque a sua palavra em dia, coloque o seu propósito em dia. Então, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, eu não sei se você realmente tem colocado os planos de Deus na sua vida, ou se você tem seguido um completo caminho totalmente desviado daquilo que Deus tem para você. Se você tem ouvido aquilo que Deus tem para você. E eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E eu queria, se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir. Nesse momento eu queria que vocês começassem a pensar na vida de vocês. Eu sou adolescente, então eu sei que a vida de adolescente não é fácil. Ela não é simples. A gente é muito novo, mas muitas coisas acontecem. Muitas frustrações acontecem. Pessoas que passaram pelo momento de vestibular, viram que não passaram para a faculdade que queriam. Vocês começam a dar errado com amizades que vocês queriam viver a sua vida inteira. Vocês queriam que a sua família fosse boa, fosse perfeita e nada de ruim acontecesse. Só que muitas das vezes não acontece. Muitas das vezes começa a acontecer totalmente ao contrário daquilo que a gente quer. Mas o diabo ele vai fazer exatamente isso. Se você tem uma vida perfeita, às vezes vai ser muito fácil a gente se entregar para aquilo que Deus tem. Deus está dando tudo o que eu quero, então está tudo bem, eu vou continuar aqui. Mas às vezes o inimigo ele vem, ele coloca muitas coisas na nossa vida e ele começa a colocar distrações. Será que nós, com as distrações que o mundo coloca sobre nós, será que nós vamos continuar? Porque é igual Jó. Se vocês conhecem a história de Jó, Jó tinha uma vida muito boa. Ele conhecia Deus só por ouvir falar. E ele começou a passar por muitas dificuldades. O inimigo, o diabo, veio até Jesus e falou: é claro que vai ser muito fácil ele te adorar, porque você dá tudo para ele. Tem tanta coisa boa na vida dele, é muito fácil. Ele ficar com você, é muito fácil. E Deus fala para ele: pode tirar. Se você quiser, você pode começar a tirar as coisas da vida dele. Apenas não toque nele. O diabo começou tirando. Em nenhum momento Jó começou a negar a Deus. Em nenhum momento. E eu fico pensando, será que eu teria a mesma coragem de Jó? Será que eu conseguiria permanecer com Deus sem condená-lo? Mesmo com tudo dando errado de um dia para o outro? Será que eu ia conseguir olhar para a minha vida e falar, ontem estava tudo perfeito e hoje deu tudo errado? É culpa de Deus. Será que eu não iria falar isso?
Será que eu não iria ser totalmente ao contrário de Paulo e ia começar a questionar a Deus e falar, você está errado? Eu também não sei se você faria isso. Eu quero que você comece a pensar no seu cotidiano. Se você não tem entregue tudo aquilo que você tem nas mãos de pessoas erradas. Se você tem recebido conselhos de pessoas que não servem para você. Roboão foi uma das pessoas que, ao invés de aceitar conselhos de pessoas experientes, começou a aceitar conselhos de pessoas com a mesma idade dele. E deu tudo errado. Ele era o rei no momento e começou a dar tudo errado, porque não eram as pessoas certas. Será que nós não temos entregado o nosso coração para as pessoas erradas? Será que nós realmente temos feito aquela oração que todo mundo faz oração de Deus? Pode pegar, o controle é seu, faça a tua vontade na minha vida e é isso. Nós sabemos que 99% das vezes, no primeiro dia após essa oração, a gente faz tudo do jeito que a gente quer. Será que nós realmente temos feito fazer verdade as nossas orações? Tantas orações que eu fiz na minha vida e eu não cumpri elas, por simplesmente não ter coragem o suficiente para entregar tudo que eu tinha falado a Deus. Será que as orações que você fez não têm sido cumpridas por você mesmo? Muitas das vezes Deus só vai colocar algo na sua vida quando você realmente perceber que você precisa entregar tudo e entregar a sua confiança a Ele. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas eu espero que todos os dias nós podemos olhar para o nosso caminhar e a gente começa a perceber que, Deus tem algo muito melhor para mim. Nada que esteja no mundo vai superar aquilo que Deus já prometeu para mim. Ele me prometeu a salvação, Ele morreu por mim. Como que eu posso me entregar às pessoas que não me conhecem e só sabem me entregar bebida, só sabem me entregar festas? Isso é muito pouco para aquilo que Deus entregou para você. Será que nós não temos nos colocado por pouco? Será que eu não tenho vendido a minha vida por muito pouco? Será que eu olho para a minha vida e eu falo que, uma festa é mais importante do que uma salvação por completo, do que uma vida eterna com Deus? Eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso. E eu quero que vocês fechem os seus olhos. Santo Espírito, obrigada por todas as pessoas que estão aqui, por todos os adolescentes que o Senhor colocou neste lugar. E, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor já tocou essa palavra no meu coração antes, eu peço para que o Senhor toque corações hoje. Eu peço para que, em nome de Jesus, os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais sejam abertos neste momento. Pai, nos mostre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos mostre, Pai, aquilo que realmente precisamos fazer. Nos mostre, Pai, aquilo que realmente precisamos entregar ao Senhor. Nos mostre, Pai, aquilo que temos entregue ao mundo e não para você. Neste momento eu quero que as pessoas que têm entregado ou se entregaram ao mundo, eu quero que vocês venham aqui na frente. Somente as pessoas que se entregaram ao mundo uma vez, aceitaram conselhos do mundo. Se você sabe que você não está no caminho certo, se você sabe que você tem se entregado àquilo que o mundo tem para você e não para Deus, pode vir aqui na frente. Muitas das vezes a gente não entende o que Deus tem para nós. E a gente começa a perceber que a nossa vida tem desandado. Mas eu quero falar para vocês de que não importa o que aconteça, a palavra do Senhor, ela é muito mais sábia do que qualquer outra pessoa. Ela é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia.
Se você passou por momentos que conselhos de outras pessoas entraram no seu coração e deram errado. Mas se você viveu uma semana assim, eu peço para que você venha aqui na frente. Se você acha que você não está vivendo da maneira certa, se você acha que alguma coisa precisa mudar, que em nome de Jesus você possa se mover do seu lugar e sentir aquilo que o Espírito Santo tem tocado no seu coração. Nesse momento, todo mundo que está aqui na frente, eu vou fazer essa oração direcionada a vocês. Santo Espírito, obrigada por todas as coisas. Pai, obrigado por essa palavra que tocou mais em especial sobre as pessoas que estão aqui. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor vem estar lançando tudo fora dos nossos corações. Todos os conselhos, Pai, que entraram nos nossos corações. Pai, tudo aquilo que não convém do Teu amor, não convém da Tua palavra, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus, Pai, que somente a Tua palavra venha a ser real na minha vida. Somente aquilo que o Senhor tem para mim venha a ser real. Pai, nós entregamos tudo que nós temos. Nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem um plano muito maior para mim. Pai, que em nome de Jesus, por mais que seja difícil, que venhamos continuar caminhando, Pai. Que venhamos continuar na Tua presença de uma forma sublime. Que o Senhor venha nos tocar no ordinário. Santo Espírito, que nós venhamos começar a viver o Teu sobrenatural dia após dia. Pai, em nome de Jesus, toque corações neste momento, porque nós sabemos de que todos nós precisamos. Nós sabemos que precisamos da Tua palavra, nós sabemos que precisamos do Teu toque, mas que venhamos começar a perceber. Neste momento eu quero que vocês orem para que os seus ouvidos espirituais e os seus olhos espirituais sejam abertos, para que vocês vejam aquilo que Deus tem para a vida de vocês, que é muito melhor, é muito maior do que aquilo que vocês pensam e daquilo que o mundo pode oferecer. Santo Espírito, obrigada por tudo, obrigado por este momento, que o Senhor venha continuar, Pai, tocando os nossos corações ao longo da semana, que venhamos poder ver, Pai, o Teu movimento na nossa vida, que em nome de Jesus a nossa vida de oração venha crescer, Pai, que a nossa vida de momentos com o Senhor venha ser muito maior dia após dia. Obrigada, Pai, por este momento que o Senhor nos deu. Nos livre de todo mal, que em nome de Jesus somente a Tua vontade seja feita, e que essa palavra, Pai, venha fazer diferença em nossos corações. Que em nome de Jesus, essa semana, Pai, podemos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver o tanto de coisas que o Senhor tem feito. Que em nenhum momento os nossos corações venham se fechar, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço por todas as coisas. Amém.